Bem-vindos a mais um episódio do Arquivo X. Hoje com o craque do jornalismo, comentarista da ESPN Brasil, Renan do Couto. Futebol americano, beisebol e dá um show no ciclismo. Bem-vindo, Renan. Obrigado, Rafa. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente, quem é Renan do Couto? Cara, eu sou jornalista, eu fiz Casper Libero, comecei a trabalhar com esporte desde pequeno, assim, já desde moleque, eu comecei a trabalhar, tinha 17 anos, eu trabalhei com automobilismo no começo e depois, em 2015, eu entrei na ESPN como narrador, primeiro para trabalhar mais com os esportes americanos, então futebol americano, beisebol, NBA, eu fiz hóquei no gelo e fui espalhando para os outros esportes depois, então já fiz um pouco de tudo, já fiz tênis, rugby, futebol, o ciclismo eu comecei a fazer em 2017 e é o que ficou mais marcado aí agora. Que legal. Já narrei, nem sei a conta, umas 15, 20 modalidades eu já narrei aí, tudo que tem na ESPN eu já fiz em algum momento. O ciclismo se destacou esse ano, né? O Tour de France foi incrível a audiência que a ESPN teve e como cresceu o ciclismo depois da pandemia e os adeptos aqui no Brasil, né? Me conta uma coisa, você consegue fazer um resumo do que foi o Tour de France 2024? Ah, consigo. O Tour de France fica bem marcado porque é muito intenso, é uma prova muito grande, a gente espera tanto a prova que, né, acaba vivendo de um jeito que é bastante intenso ali, aquele período de 3 semanas, né? Mas o Tour foi legal, o Tour marcado ali, disputa pela camisa amarela, o Pogacar contra o Vingegaard, com o Remco Evenepoel e o Roglic também na disputa, então foi um Tour que tava todo mundo ansioso para ver os 4 principais voltistas que a gente tem hoje brigando um contra o outro. Desculpa te interromper. Vamos lá. Tem muita gente que acompanha demais o ciclismo e tem muita gente que acompanha e não entende nada do Tour. Tá. Explica para as pessoas como é que funcionam as camisas. As camisas. O Tour de France ele tem 3 semanas, né? São 21 etapas e são 4 camisas diferentes. A principal é a camisa amarela, que é a camisa da classificação geral, que é por tempo. Então, quem tem o menor tempo, né, quem completa as 21 etapas com o menor tempo acumulado, é o campeão do Tour de France e é o cara que é o dono da camisa amarela. Mas a cada etapa tem uma camisa amarela? São 21 camisas amarelas? São 21 camisas amarelas. Então, o líder da prova está sempre correndo com a camisa amarela até o dia que ele perde a liderança. Ele perdeu a liderança, ele passou a camisa para outro. E aí tem classificações secundárias, né, que são a camisa verde, que é por pontos, que é que nem a da Fórmula 1, que é de acordo com a posição de chegada nas etapas, e é uma camisa que é feita mais para os sprinters, né, os caras que vão bem nas etapas planas. Tem a camisa de bolinhas, que é a camisa das montanhas, né, para quem pega mais pontos, passa primeiro no alto das montanhas mais altas, mais difíceis do Tour de France. E tem a camisa branca, que é a mesma lógica da camisa amarela, é por tempo, mas é para o melhor atleta jovem, de até 25 anos. Então a camisa amarela é a principal, é a camisa que todo mundo quer. E quem eram os favoritos eram o Pogacar, o Tadej Pogacar e o Vingegaard, que ganharam o Tour de France nos últimos 4 anos. O Pogacar ganhou 2 anos, depois o Vingegaard foi lá e ganhou 2 anos. Mas esse ano parece que o Pogacar passou o carro, né? Então, o Pogacar esse ano ganhou 6 etapas, né, das 21 etapas, ganhou 6 etapas, 5 etapas de alta montanha. E ele foi o primeiro desde 98, desde o Pantani em 98, que ganhou o Giro de Itália e o Tour de France no mesmo ano em sequência, né, uma depois da outra. Mas esse ano o Vingegaard também teve um acidente em abril que tirou um mês ali da preparação dele, foi um acidente grave e talvez ele não tenha chegado no nível necessário para ganhar do Pogacar. Ele até falou, no dia que ele falou que teve a melhor performance da vida, só que o Pogacar foi melhor, né, porque nesse ano o Pogacar conseguiu fazer tudo do jeito que ele tinha planejado pelo menos e conseguiu levar a melhor. Teve um dia que o Vingegaard ganhou do Pogacar na chegada, que o Pogacar atacou, o Vingegaard conseguiu buscar, mas no geral o Pogacar ganhou 6 etapas, foi um Tour de France bem impressionante que ele fez. E sempre você narrando e o Celso Anderson comentando, né? Que também é nosso convidado aqui do Arquivo X. É verdade que você desliga o microfone dele? Não, não, é difícil, o Celso tem hora que vai, sai contando a história, ele empolga bastante, tem hora que tem que puxar de volta, mas, o Celso é um cara que me ajudou muito esse tempo todo, tanto nas transmissões como na bike também, porque ele me puxou de vez aí para esse meio do ciclismo, então eu nesses 7, 8 anos aí que eu tô convivendo com o Celso, eu aprendi demais com ele em vários sentidos. Eu sei que ele te ajudou bastante a ser um ciclista. Para quem não sabe, o Renan hoje é um baita de um ciclista. Recentemente fez a prova do Gran Fondo, né? O Gran Fondo New York, lá de conservatório. Essa provinha foi legal, né? É um percurso bem legal.
A primeira prova que eu fiz na estrada foi lá, foi em 2019. Depois acho que não tinha tido mais a prova, o período da pandemia, tudo voltou nesse ano. E eu fui lá de novo agora. E, não, foi legal, acho que foi o melhor dia que eu tive, assim, na Quanto bicicleta. de altimetria, qual a distância? Foram 130 quilômetros, 2.400, 2.500 de altimetria. Puxado, né? Provinha longa, deu 3 horas e 50 e eu fui o 5º geral nessa prova. E Boa. primeiro categoria. Então foi um domingo legal esse daí, eu diria. Que legal. Boa. E aí, como é que é narrar ao vivo, né? Eu tenho a impressão, eu tenho essa curiosidade, né? Programação ao vivo é muito difícil. É muito. Vocês ficam muito tempo no ar, né? Você já falou besteira? Já teve presepada? Já errou o nome? Já. Conta pra gente. Não, direto. Teve alguma situação engraçada? Já errei nome. Direto. Já errei nome, já acontece. A gente fica em média no Tour de France, 3 horas por dia no ar. Outras transmissões que eu faço também, um jogo de NFL 3 horas, um jogo de beisebol 3 horas, um jogo de futebol 2 horas, vai variando. Já fiquei, narrando tênis, já fiquei 9 horas seguidas no ar. Então, vai e volta. Besteira, às vezes sai, deve ter saído alguma coisa já de errar um nome ou de errar alguma coisinha na hora. Sempre tento corrigir, lógico, né? O importante é estar certo no ar, passar a informação certa no ar. Eu tento não falar nenhuma besteira. Tem besteiras e besteiras, né? Errar um nome é chato, não é legal, eu fico magoado depois, mas é o de menos. A gente tem coisas que são mais importantes de acertar na vida, né? Não pode dar besteira, acho que mais de opinião do que de informação. Informação é corrigir e beleza. Mas eu já errei, teve uma vez Tour de France. Hoje eu tô com muito mais bagagem de narrar o Tour de France, mas 2019, eu lembro da primeira etapa, que o sprinter da Visma, Lisa Bike, né, porque era Jumbo Visma, o Groenewegen, caiu no quilômetro final. E teve um tombo e na imagem do helicóptero eu vi que ele caiu. E aí, de repente, vai pra chegada, ganha o da Visma Lisa Bike. Ganha um cara da mesma equipe. E eu pensei, bom, não é o Groenewegen, eu vi que ele caiu, ganhou o Van Aert, não era o Van Aert, era o Teunissen, que era um outro embalador. Hoje eu acertaria. Na época que eu tinha menos tempo de ciclismo, no meio daquele pelotão que tem 176 caras e os caras de frente, de óculos, de capacete, é difícil identificar. Então, naquela vez, acabei errando. Acontece. Fiquei chateado, mas acontece. Vida que segue. Super. Me conta uma coisa. Quais são as provas de ciclismo que você tem o hábito de narrar? Qual que foi a mais emblemática que você narrou? A gente tem na ESPN o Tour de France, Volta da Espanha, tem algumas provas de uma semana com a Paris-Nice, o Critério do Dauphiné, o Tour de Suisse, provas clássicas também, né? Que são provas de um dia. Então, a Paris-Roubaix é uma prova que a gente já fez, a Milan-San Remo a gente já fez antes, Liège-Bastogne-Liège, outra prova que a gente tem. Giro de Itália. O Giro de Itália a gente já teve, não tem mais. Mas bom. já narrei o Giro de Itália também. Mais emblemática, o Tour de France é sempre outra coisa, assim. A Copa do Mundo, né? E assim, são 3 semanas, é um período longo, é um negócio que você vive muito intensamente, mas também a Paris-Roubaix, por exemplo, a intensidade da Paris-Roubaix, pra mim é um negócio, é um ano inteiro esperando por um dia. Agora 2, porque tem a prova feminina também. Conta como é que é essa prova pra quem É uma prova de um dia que não larga mais em Paris, mas larga ali ao norte de Paris e vai até Roubaix, que é uma cidade na fronteira com a Bélgica, que passa pelos trechos de paralelepípedos no meio do caminho. Então, de 250 quilômetros de prova, 50 aproximadamente são em estradas de paralelepípedo. Caramba. E isso daí que dá a dificuldade da corrida, porque é uma prova plana. Mas cada trecho de paralelepípedo o pelotão estica, os caras aceleram, a chance de você ter um problema mecânico, ter um furo de pneu é grande, porque é um desgaste muito grande para o equipamento também. E é uma prova que é conhecida como a rainha das clássicas, né? Por toda a tradição de uma prova que vem desde o final do século XIX. E em 2021, que a prova foi fora de época por causa da pandemia, foi em outubro, foi um ano que choveu e aquela prova foi muito marcante, né? Porque as imagens dos caras cobertos de lama, porque as estradas de pedra são no meio de plantações, então vem terra dessas plantações para cima da estrada e faz barro, e os caras cobertos de lama, debaixo de chuva. E acelerando, né? E no final a chegada foi emblemática, né? Porque tava o Mathieu Van Der Poel lá, que era o grande favorito, junto com o Sonny Colbrelli, com o Florian Vermeersch, que era um moleque que saiu na fuga e de repente ele tava lá no meio dos outros dois, disputando a chegada. E a chegada foi inesperada também, porque o Van Der Poel era o cara, era o favorito. E acabou perdendo pro Colbrelli naquele dia. As imagens do Colbrelli comemorando e gritando, e completamente exausto e eufórico ao mesmo tempo. Aquela foi uma prova muito marcante. Que legal, que legal. Conta pra quem tá nos ouvindo e assistindo
as diferenças básicas entre o Tour de France, a Volta da Espanha e o Giro da Itália? O Tour de France é a mais importante delas. O consenso geral é que o Giro é mais importante do que a Vuelta. Eu, pessoalmente, até gosto mais da Volta da Espanha do que do Giro, mas já falo. A Espanha tá na moda, né? Ganhou o Wimbledon, ganhou a Eurocopa. Então, né? Então. O turismo tá voando. Mas perdeu nas Olimpíadas pro Brasil no futebol. Mas são provas de 3 semanas. As diferenças são mais ali de percurso e dos atletas que vão. O Tour de France é a principal, então as equipes vão com os principais atletas para o Tour de France, é o objetivo principal. Todas têm 3 semanas, todas têm 21 etapas. Todas têm 3 semanas, 21 etapas, em torno de 3.500 quilômetros. E aí vai mudar, uma vai ter um pouquinho mais de montanha no ano, ou mais contra-relógio, enfim, mas a lógica é parecida. O que muda? O Tour de France é a principal, então as equipes vão com os principais escaladores, com os principais sprinters, porque é a prova em que mais querem ter resultado. O Giro de Itália acaba ficando um pouquinho lado B, porque às vezes tem caras bons que poderiam competir no Tour de France, poderiam ser top 10 no Tour de France, mas fala, se eu for no Tour de France, eu não vou ganhar o Tour de France contra o Pogacar. Mas se eu for pro Giro, eu tenho chance de ganhar. Então eu vou pro Giro. Claro. A Volta da Espanha acaba juntando as duas, porque tem o cara que fez as outras e deu errado, então ele vai pra lá pra salvar o ano. E tem um cara que já ganhou uma das outras duas, já fez resultado dele em outras provas, e que vai pra Volta da Espanha relaxado. E vai lá e vai ver o que dá e vai ver se ganha mais uma. Então, por isso que eu acho que a Volta da Espanha acaba sendo mais legal do que o Giro de Itália, por causa dessa característica só, pelo start list que tem tido nos últimos anos. Claro. Mas o Giro é mais tradicional, o Giro tem mais tradição do que a Volta da Espanha, que é a mais recente das 3. Que legal. Você falou aqui dos escaladores e dos sprinters, né? Dentro das equipes. Explica pra gente como funciona uma equipe de ciclismo, né? Porque a gente vê que o cara ganha, mas é um trabalho de muita gente. Quem compõe uma equipe e como que eles se ajudam, como que eles trabalham, como eles se dividem? Cada equipe, como um todo, tem até 30 ciclistas. Mas para cada prova, depende da prova, no Tour de France, são 8 ciclistas por equipe. Então, o técnico da equipe, o chefe da equipe, ele vai pegar os 30 ciclistas que ele tem e vai pensar, bom, qual é o melhor jeito de eu ter um bom resultado no Tour de France? Eu tenho o escalador, o melhor escalador. Então, eu vou para ganhar na classificação geral. Você pega esse cara e leva para o Tour de France. Só que você precisa levar caras para ajudá-lo. Então, ao longo das 3 semanas, você tem etapas planas, ou você tem antes da montanha um trecho plano. Você precisa ter alguns caras que vão estar no plano de cara pro vento, puxando o pelotão, para controlar a fuga, porque você quer ganhar a corrida de tal jeito, só que tem uma outra equipe que quer fazer uma fuga com outro atleta, não vai nem brigar pela geral, mas vai ganhar a etapa, ou até vai brigar pela geral e você não pode deixar aquele cara sair na fuga. Então você precisa ter alguém para controlar o pelotão, né, para dar a dinâmica do pelotão. Só que esse cara, não necessariamente ele vai passar a montanha, então você precisa ter um cara que vai ajudar na montanha. Então você tem que ter um outro escalador, que é um cara que muitas vezes ele podia ser pódio no Tour de France, podia ser o líder de outra equipe, mas você, a sua equipe grande, no caso, tem dinheiro para contratar esse cara e falar, ó, você tá aqui para nessa prova ajudar o capitão, ajudar o capo da equipe. Noutra prova você vai ter a chance de ganhar você, mas essa prova você vai ajudar ele e vai passar a montanha e vai estar do lado. Se o cara tiver um problema, o cara furou o pneu, você tá lá para ajudar, para dar a bicicleta para ele se for o caso, ou para ajudar a alcançar o pelotão de volta. Se o cara tá num dia ruim, não importa que hoje você tá melhor, no todo a gente confia que aquele cara é o melhor. Então você vai ficar para trás, vai ajudar a dar o ritmo para esse cara não perder tempo e esse cara dar a vitória final pra gente. É sensacional. Isso, né? Na lógica do escalador. E aí tem a equipe que não tem um escalador. Então que ela fala, eu vou tentar ganhar a etapa. Eu tenho um sprinter bom, o cara que tem aquela arrancada, aquela explosão pros quilômetros finais, pros metros finais. Então eu vou pegar outros 7 caras, que vão ajudar esse cara. Primeiro, não pode sair fuga, então tem que buscar a fuga. Segundo, tem que estar bem posicionado no pelotão. Terceiro, tem que ter o timing ali da embalada final. Então tem um embalador, aquele cara que dá o último gás antes do sprinter sair para arrematar. Então você monta a escalação de acordo com isso. Que nem no futebol. Tem o goleiro, tem o cara que joga na defesa, tem o cara que vai buscar a bola na defesa para levar para o ataque e para o atacante fazer o gol. Quais são as 4 ou 5 maiores equipes do mundo? E você sabe o orçamento delas? As maiores são, pelas últimas temporadas, a UAE, a equipe do Pogacar, que ganhou o Tour de France nesse ano.
A Visma Lease a Bike, que ano passado ganhou as 3 grandes voltas, né, com 3 ciclistas diferentes. A Ineos, que dominou a década passada, quando chamava Sky. Agora está no momento um pouco mais de baixo, mas continua sendo uma das equipes maiores. Tem a Soudal Quick-Step, que é a equipe do Remco Evenepoel, que é o atual campeão mundial de contrarrelógio. Ganhou as Olimpíadas agora, estrada e contrarrelógio, e foi terceiro colocado no Tour de France. Como a quinta maior equipe... tem agora que a Red Bull entrou, né? A Red Bull, Bora Hansgrohe entrou. Em termos de orçamento, o maior orçamento, historicamente, nos últimos anos, vinha sendo da Ineos, de 40 para 50 milhões de euros. Depois tem o AE, tem Visma Lease a Bike. 50 milhões de euros ano, 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. É muito dinheiro? É. Ao mesmo tempo, se comparar com outros esportes, não é. Pensa que tem time que paga isso por um jogador de futebol, tá tudo né? certo. Não, é só que é louco. É só para dar noção do que é, né? O orçamento de uma equipe de Fórmula 1 é de 200 milhões de euros, 200 milhões de libras por ano. Né? Sensacional. E no caso do ciclismo, a gente tá falando de 1/4 disso, né? Quais são as nacionalidades que têm mais tradição no ciclismo? Espanha, França e Itália. Que tem as grandes voltas, né? Não é à toa que tem as principais provas, tem os principais ciclistas. Alpes, imagina. E a cultura também, claro, que vem desde o final do século XIX, né? E Bélgica e Holanda. Legal. Engraçado que a Holanda nem tem tantos ganhadores assim como a Bélgica, mas é um país que tem uma cultura muito forte da bicicleta e tem grandes ciclistas ao longo da história também. Mas esses seriam os 5 principais, só que está cada vez mais globalizado o ciclismo, então tem muitas nações diferentes aparecendo. O Pogacar é esloveno. A Grã-Bretanha não tinha tanta tradição, apareceram vários nomes bons nos últimos tempos, o Pidcock, que é um exemplo aí, o Thomas e o Froome, que ganharam o Tour de France. A gente pode falar no resto do mundo, da Colômbia, né, um país muito forte, Estados Unidos, Austrália, tem muitos ciclistas bons também. Que legal. Boa, algum recado que você queira dar? Chegamos no final de mais um Arquivo X. A gente fala que o Arquivo X é para revelar um segredo. Tem alguma dica para quem pedala? Eu sou ruim de pensar de supetão, essas coisas assim, mas não, agradecer aqui o convite. Senta a bunda no selim e faça força, né? E o esporte é um negócio tão bonito, né? O esporte como um todo, tanto de acompanhar como de praticar, e no fundo eu me vejo até de certa forma com o exemplo disso, que assim, você tem vontade de fazer, vai lá e faz. Eu peguei a bicicleta, comecei a pedalar, um pouco por uma ligação de trabalho com o esporte, mas você que assiste, você tem essa vontade, e se você for atrás de pegar a bicicleta e jogar, ou de pegar uma raquete, ou de pegar uma bola e jogar bola, ou um tênis e correr, pode te abrir tantas portas, tantos caminhos, assim, tantos lugares novos, pessoas novas você vai conhecer, experiências novas você vai viver. Super. Então, o esporte é transformador, né? O esporte tem essa capacidade. E o ciclismo tem uma coisa clássica e muito elegante, né? Que quanto mais você treina, mais você aprende. É um mundo muito, muito rico, tem muita cultura, muita informação e muita força, muita brutalidade no esforço físico e mental. Mas também é muito clássico e muito, muito elegante. E o esporte tem o poder de fazer você, se for transformador, de fazer você pensar em muita coisa. Então, você vai começar a fazer o esporte, você vai querer fazer melhor muita coisa para ter um desempenho melhor no esporte. Então, você vai aprender mais sobre nutrição, sobre treinamento, força, sobre treino, sono. Imagina. Tudo isso. É infinito o conteúdo. Tudo isso. Maravilha. Chegamos ao final de mais um Arquivo X. Hoje com o craque do jornalismo da ESPN Brasil, Renan do Couto. Obrigado, parceiro. Obrigado, Rafa. Pelo seu tempo e por todo o seu conhecimento. Obrigado, tamo junto.